tema de hoje é mais prático, sobre quanto o nosso pensamento influencia nas nossas emoções e, consequentemente, nas nossas ações. Por isso que é tão importante a gente manter uma mentalidade positiva. E hoje eu quero falar especificamente de uma ferramenta poderosa aí para diminuir a nossa ansiedade, para a gente ter mais foco, mais produtividade, mais energia no nosso dia a dia, que é rotina, gente. Isso mesmo. Simples assim, rotina. E por que a rotina ela é tão importante, né? Por que ter uma rotina organizada, estruturada, planejada é tão importante para a nossa saúde mental? Porque o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, né? O nosso cérebro, ele gosta de segurança. Então, quando a gente já tem tudo ali planejado, a gente já sabe o que vai fazer, isso diminui significativamente a nossa ansiedade, porque o nosso cérebro, ele não precisa ficar o tempo inteiro pensando o que ele vai fazer, em cada decisão que ele vai tomar, cada ação que ele vai tomar. Então, para ele, fica um ambiente mais tranquilo. Já tem vários estudos que indicam que uma rotina organizada, ela diminui a atividade de uma área do nosso cérebro que chama amígdala, que é uma área ligada às emoções. Por quê? Porque dá essa sensação de controle, de tranquilidade, e isso reduz os sintomas de ansiedade. Então vamos combinar, né? Quem que não é um pouco ansioso hoje em dia, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, com a velocidade das informações que a gente recebe o tempo inteiro. Então, quanto a gente puder controlar melhor isso, enquanto a gente puder fazer o que está no nosso alcance, né? Muito melhor. Porque muitas vezes a gente tá ali fazendo alguma coisa, já pensando no que tem que fazer na próxima. Por exemplo, assim, você tá aqui na live pensando o que tem que fazer daqui a pouco. Então, quando você tem uma rotina estruturada, seu cérebro tá tranquilo, porque ele já sabe tudo ali que vai acontecer, né? Tudo que vai acontecer no seu dia. Então, pensando nos benefícios de uma rotina organizada, pensando assim, que eu sei o que eu vou fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, isso pra mim traz muita segurança e previsibilidade. Pra mim não, pro meu cérebro, que consequentemente pra mim. Então, quando a gente tem uma rotina, a gente cria essa estrutura e a gente diminui essa atividade cerebral, essa fadiga mental, essa ansiedade. Então, quando a gente tem rotina, a gente consegue focar no que realmente importa, né? No que é prioridade. Então a gente evita que a gente fique ali pensando o que tem que fazer e acabe procrastinando tarefas muito importantes. Então, para ter mais foco e produtividade, a rotina é uma ferramenta poderosa, porque eu consigo focar, eu consigo priorizar no que eu realmente preciso fazer, no que eu quero fazer, no que é importante fazer naquele dia. Já tem vários estudos também que falam que quando eu tenho rotina, eu consigo entrar num estado de foco profundo quando eu tô fazendo uma atividade, porque eu tô focada naquilo, né? Direcionada para aquilo. Então eu posso até compartilhar uma experiência, né? Porque eu sofri um período com muita ansiedade. Então eu acordava e simplesmente saía e reagia ao que estava acontecendo no dia, né? Aquela coisa, acordava, tomava café da manhã no carro, ia trabalhar, não listava minhas prioridades, só ficava apagando incêndio, depois trabalhava até o horário que o corpo aguentasse, a hora que, tipo assim, já tava desligando, eu falava, não, agora eu vou pra casa, voltava, não comia no horário certo, não comia direito, dormia pouco, enfim. Isso, a minha ansiedade começou a aumentar significativamente. Então, quando eu estruturei a minha rotina, né, depois que eu fiz a minha transição de carreira ali, eu estruturei horário pra fazer as coisas, é muito mais tranquilo, porque chega no final do dia, eu já sei no dia seguinte o que eu tenho que fazer, eu já me organizei, eu não vou dormir com aquela sensação assim, nossa, o que eu tenho que fazer amanhã? Tudo que eu tenho que fazer amanhã, ou tipo, preocupada com tudo que eu tenho que fazer amanhã. Então, eu sempre falo que não é só sobre uma lista de tarefas que tu precisa fazer, o segredo não é priorizar a agenda, é agendar as prioridades. Então, a gente tem que focar no que é prioridade e não só em cumprir uma agenda também que a gente se propõe ali na nossa rotina.
E muitas pessoas, assim, eu escuto muitas pessoas falando que consideram rotina uma coisa muito rígida. Ai, a pessoa é engessada, tem rotina, mas na verdade, a rotina, ela te dá liberdade. Porque tu coloca lá na tua rotina as atividades que tu precisa fazer, inclusive as tuas atividades de autocuidado, o teu exercício físico, tu coloca momentos de relaxamento, tu que faz a tua rotina é de acordo com a vida que tu quer ter, com os teus objetivos, tuas metas, teus planos. Então, uma rotina ideal é uma rotina que nesse meio tempo cabe tempo para autocuidado, tempo para imprevisto. Uma coisa que eu falo às vezes, né, sempre, na verdade, para os mentorados vocês criaram um bloco de imprevisto na rotina? Porque a rotina é sobre a vida e a vida é sobre imprevisto. Então, quem faz uma agenda, uma rotina de hora em hora, sem pausa, sem bloco para imprevisto, constantemente vai se sentir frustrado. Porque às vezes as prioridades mudam, às vezes acontece alguma coisa mais urgente. Então, a gente precisa ter blocos de imprevisto na nossa rotina, porque imprevistos acontecem. E uma outra coisa, assim, que eu vejo que é um mito, né? Quando alguém pergunta, Ju, o que tu trabalha? O que tu faz? Eu falo, eu trabalho com rotinas, com mudança de hábitos, organização da vida da pessoa, né? Direcionada às metas que ela quer atingir, parar de procrastinar ali. E as pessoas falam, eu preciso disso, porque eu não tenho rotina. Só que, gente, todo mundo tem rotina. Rotina é uma coisa que tu faz todos os dias, é um caminho que tu percorre, quase sem perceber que ele existe, porque são os teus hábitos que tu tem da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir. Isso é a tua rotina. E o segredo tá em o que tu tá fazendo na tua rotina, né? Como que tu tá se comportando ali? Essa rotina que tu tem hoje, ela te afasta ou te aproxima da pessoa que tu gostaria de ser, da pessoa que tu quer se tornar? Rotina tu tem, tu só precisa saber se tu tem a rotina certa ou a rotina errada. Então, eu vou te dar algumas sugestões aqui para te pensar aí sobre a tua rotina, para dar uma reavaliada na tua rotina. Em primeiro lugar, se pergunta, quem você quer se tornar, né? Porque às vezes a gente está insatisfeito ali com a nossa vida. E o que a gente quer da nossa vida, né? Como que a gente gostaria que fosse a nossa vida? Então, quem que eu quero me tornar? Eu quero ser mais produtiva, eu quero procrastinar menos os meus planos, ser mais focado no trabalho, ter menos ansiedade. Então, quem tu quer se tornar vai te direcionar para criar essa rotina. Porque rotina é uma rota, é um caminho que te leva aos lugares que tu quer chegar. Se tu quer ser menos ansiosa, se tu quer ter mais foco no trabalho, se tu quer ter mais saúde física, mental, tu tem que usar a tua rotina para te guiar para esse lugar, para ser uma rota para esse lugar. Então, tu tem que ter intenção, tu tem que ter motivo, tu tem que ter porquê e razão para ter uma rotina, entendeu? Tu tem que ter motivação, que é motivo que te leva à ação. Então, por exemplo, né, se tu quer ser uma pessoa menos ansiosa, faz muito mais sentido tu acordar e não pegar o celular, começar a responder mensagem, porque isso já vai ativar o teu sistema simpático do cérebro e tu já vai ficar de manhã uma pessoa estressada. Então, se na tua rotina tu pensa, eu gostaria de me tornar uma pessoa menos ansiosa, que tal usar o café da manhã para ter um momento de tranquilidade, não ficar ali nas redes sociais assim que acorda? Tá vendo que conforme a pessoa que tu quer se tornar, os teus hábitos, eles vão ter que se direcionar para esse estilo de vida que tu quer ter. Por exemplo, se tu quer ser uma pessoa mais produtiva no trabalho, será que tu tem que ficar sendo uma pessoa multitarefa? Naquele mito de que fazer 500 coisas ao mesmo tempo é um superpoder? Ou será que tu tem que ser uma pessoa focada em fazer uma coisa de cada vez, livre de distração, fazer blocos para fazer as atividades que tu precisa? Tu tá entendendo que tu vai construir tua rotina em cima daquilo que tu quer se tornar? E tu vai se comportar daquele jeito. Porque uma coisa que é muito importante quando a gente quer mudar nossos hábitos e nosso estilo de vida é que às vezes a gente fica olhando pra gente
e os hábitos como se fossem uma coisa à parte, assim, como se fosse outra pessoa ali fazendo aquilo. Só que a gente tem que entender que os nossos hábitos, eles não são atos isolados, eles não são atos que estão desconexos da pessoa que a gente é. Os nossos hábitos, os nossos atos são quem a gente é quem é a nossa identidade. Então, eu, Juliana, não sou uma pessoa que come saudável. Eu sou uma pessoa saudável, porque eu me comporto como uma pessoa saudável. Pratico atividade física, eu escolho melhor a minha alimentação. Então, quando a gente muda essa percepção e não fica falando assim, eu preciso ter hábitos melhores. Você precisa sim ter hábitos melhores, mas você precisa atualizar a sua identidade para ser uma pessoa, para se tornar essa pessoa, para mudar internamente quem você é. Porque senão vai ficar uma coisa desconexa, você pensando e agindo como a sua antiga versão, querendo viver uma nova versão. É aquela história das pessoas que falam assim, eu fiquei 10 dias sem comer, eu escuto essas piadas, eu falo, eu fiquei 10 dias sem comer açúcar, e o que eu perdi? Perdi 10 dias. Gente, enquanto a gente ficar com essa mentalidade, a gente não vai conseguir mudar nossos hábitos, porque a gente tem que mudar a nossa cabeça, entendeu? A nossa cabeça que manda no nosso comportamento. Então, tudo vem a partir da forma que a gente pensa, se enxerga e da forma que a gente quer ser. Então, outra coisa, se você quer ser uma pessoa que tem um sono reparador, que acorda de manhã com energia, o que você vai fazer? Você tem que pensar, Ju, eu vou ficar no celular olhando rede social até eu pegar no sono. Qual a chance de você ter um sono reparador? Então, assim, você deveria incluir um hábito de desacelerar antes de dormir, de tomar um chá, de diminuir as luzes da sua casa, de fazer uma leitura. Tudo isso para se tornar uma pessoa que vai acordar no outro dia com energia, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que vocês têm que pensar. Quem eu quero me tornar? E como que essa pessoa que eu quero me tornar, ela se comporta, sabe? Como que eu olho para uma pessoa que adora ler, né? Uma pessoa que ama ler, eu sempre tô vendo pessoas lendo. Como que essa pessoa se comporta, né? Não é sobre ler um livro, é sobre se tornar um leitor, entendeu? Essa é a diferença. Então, uma coisa que é bem importante também é planejar a nossa rotina, planejar a nossa semana. Então, para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né? Eu gosto muito de fazer isso no domingo, porque domingo, geralmente, não sei vocês, mas domingo é aquele dia que a gente tá um pouco mais ansioso, assim, no final do dia, já pensando, amanhã é segunda-feira e começa a batalha, né? Tem que fazer isso, aquilo. Então, se tu tirar 15 minutinhos do teu domingo, escrever o que é mais prioritário pra tua semana, o que tu precisa realizar, isso vai diminuir drasticamente aquela sensação deprê do domingo, no final do dia, e vai te trazer uma sensação de tranquilidade, porque vai te direcionar para uma semana onde tu tem uma situação, tu consegue ver de uma forma mais ampla e controlada tudo que tu precisa fazer. Como eu falei, no dia a dia é diferente, às vezes vai vir um imprevisto, nem tudo vai correr perfeitamente, mas quando o teu cérebro já tem previsibilidade e controle dos teus planos da semana, dos teus objetivos ali, diminui drasticamente tua ansiedade e tu já vai para a semana com uma visão totalmente diferente. Então é muito importante planejar, né? Outra coisa que é legal é vocês entenderem. A gente não consegue mudar todos os hábitos ao mesmo tempo. Então, às vezes as pessoas falam, não, a partir de segunda-feira eu vou treinar, vou comer melhor, vou dormir, vou sair do celular. Não, gente, vocês têm que entender que mudança de hábitos tem que ser pequena, de forma gradual, começar com uma coisinha. E isso, por si só, já vai gerar uma reação em cadeia. Porque a gente fala dos hábitos angulares, né? Que é um conceito de hábitos que é assim, é como se fosse um efeito dominó. Quando eu derrubo a primeira pecinha lá do dominó, né? Nas pecinhas, tudo começa a mudar. Então, um exemplo meu foi quando eu simplesmente comecei indo para academia, né? Para melhorar minha ansiedade. Então, no que eu comecei a ir para academia, eu comecei a ter mais energia. Então, eu comecei a ser mais produtiva. Minha ansiedade diminuiu.
eu comecei a querer me alimentar melhor, entendeu? Então, como eu comecei a ir pra academia, eu pensava assim, eu vou dormir cedo, porque eu preciso ir pra academia disposta pra treinar. Então, já comecei a pensar em melhorar meu sono. Então, começa a pensar assim, um hábito, né, que tu se propõe a mudar, já começa a dar uma reação em cadeia e, consequentemente, tu vai mudando vários outros hábitos. Então, não comecem a pensar que vocês têm que mudar tudo de uma vez só, porque a chance de não dar certo, e você se frustrar e não conseguir atender as expectativas e abandonar tudo é muito, muito grande. Então, é uma dica muito importante isso, né? Pequenas mudanças, né? Para não se sentir sobrecarregado. Outra coisa que eu falo que é poderoso, gente, a agenda, né? A gente tem uma parte aqui do cérebro que chama córtex pré-frontal, que é a parte que ela é responsável por tomar as decisões difíceis, por pensar, por fazer a parte difícil do nosso dia. Escrever um relatório, tomar uma decisão. E quando a gente não usa a agenda, tudo que a gente precisa lembrar tá aqui no nosso córtex pré-frontal, disputando a energia com coisas que realmente importam. Então, a agenda é como se a gente pegasse o nosso córtex pré-frontal e colocasse num papel, porque daí a gente tá tirando tudo que a gente precisa ficar gastando com ele e colocar num lugar que a gente simplesmente vai olhar e vai falar, tá bom, eu tenho que fazer isso. Porque não sei se vocês já pararam pra pensar, mas quando a gente tem que não pode esquecer alguma coisa, a gente fica o tempo inteiro fazendo uma coisa e pensando, não posso esquecer aquilo. Não, mas eu não posso esquecer aquilo. Tu imagina tu colocar aquilo no teu, tipo, num papel, pode ser num virtual, tem gente que gosta de usar papel, enfim, o jeito que você se adaptar melhor. É como se você liberasse essa carga de ficar tentando lembrar coisas que você simplesmente poderia anotar. Isso serve também quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, algum trabalho focado, e vem à memória no momento alguma coisa que você precisa fazer depois daquilo, porque acontece, né? Normal. Então deixa um papel ali, um caderninho e anota. Não para de fazer atividade e vai fazer outra atividade. Porque como eu já comentei, quando a gente troca de atividade, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa e vai fazer outra, que a gente chama de multitarefa, aquela pessoa que responde e-mail, WhatsApp, olha um relatório, digita alguma coisa, o nosso cérebro, ele leva até 23 minutos para voltar para a atividade antiga do modo focado que ele estava. Então, olha a quantidade de energia que a gente despende quando a gente fica tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. E outra coisa que é muito importante sobre rotina é que cada pessoa é única. Então, assim, a minha rotina, a rotina que eu posto aqui no Instagram, pode não fazer sentido nenhum para você. Porque, como eu já disse, rotina é uma rota, é um caminho que te leva aos teus objetivos, às tuas metas, à tua vida. Então, a tua rotina é única, ela tem que ser feita para ti, com os hábitos que tu quer, que tu vê valor e que tu quer implementar na tua vida. Senão a gente não vai sustentar uma rotina só porque a gente viu na internet a blogueira que acorda às 5 da manhã, treina. Não, gente, cada um é único. Então a tua rotina tem que ser a tua rotina. E tá tudo certo. E outra coisa que eu queria falar é isso. Então, assim, a gente precisa ter uma rotina estruturada para poder realizar tudo que a gente quer na nossa vida. A gente tem que ver rotina não como uma coisa chata e rígida. A gente tem que ver rotina como a nossa melhor amiga, como a única ferramenta que vai direcionar a gente para os nossos sonhos, objetivos e metas, para a vida que a gente gostaria de viver. E fique ciente que se você acha que não tem rotina, você tem rotina, só que talvez a sua rotina não seja tão funcional, porque tudo que você faz no seu dia é a sua rotina. Então para aí para refletir o que tem na sua rotina que não está tão alinhado com o que você gostaria de viver. Reflete, faz as mudanças aí que você entende que são boas para sua vida. E é isso. Acho que a mensagem que eu quero dar é essa. Caso você tenha alguma dificuldade muito grande em fazer plano de ação, rotina, até entender o que você quer para sua vida, estabelecer suas metas, eu tenho a minha mentoria, então o link fica na bio. Quem tiver interesse é só me chamar lá, eu tô super disposta a ajudar.
E também produzo vários conteúdos aqui com dicas bem práticas que você já pode implementar hoje mesmo aí na sua rotina e começar a ver as mudanças. Então, obrigada por quem participou aqui da live. Ela vai ficar salva para quem não participou poder assistir depois. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima tarde e um beijinho aí para todo mundo. Tchau!